Bom dia a todos. Estamos mais uma vez juntos para louvar a Deus, para adorar a Deus e para fazer uma coisa muito importante que ontem ouvimos na escola dominical. Quem não viu o vídeo vai ver porque vale a pena, que é ouvir Deus. Queremos estar na presença de Deus, então juntem-se a nós neste momento de adoração.
este amor tão grande. Obrigada, Jesus, pelo maior amor que já se viu neste mundo. O teu sacrifício naquela cruz, a tua morte por cada um de nós. Uma morte que não era precisa, mas tu quiseste, pelo teu grande amor. Espírito Santo, move-te aqui neste lugar e abençoa cada pessoa que nos ouve e cada pessoa que não nos ouve. E toca nos corações endurecidos, toca no coração dos desviados. E ajuda-nos, Deus, a cada dia ter a capacidade de orar por aqueles que precisam de Ti. Orar pelos outros, Pai, é um ato de amor. Esse amor que Tu nos ensinas a cada dia. Porque não há amor maior que o Teu. Glória a Deus. Não há mesmo amor maior do que o nosso Jesus. E nesta manhã, lembra-te deste amor maravilhoso. Lembra-te deste amor maravilhoso. Maior amor que este mundo conheceu foi demonstrado na cruz onde Jesus morreu. E até eu ver a tua face, meu coração confiará somente em Ti. Que o Teu poder se mova aqui neste lugar. Na minha vida, Deus, faz a Tua vontade. E até eu ver a Tua face, meu coração confiará somente em Ti. Eu existo
para te adorar. Eu existo para servir o teu nome, teu nome. Maior amor que este mundo conheceu foi demonstrado na cruz onde Jesus morreu. E até eu ver a tua face, meu coração confiará somente em ti. Eu existo para te amar. Eu existo para te adorar. Eu existo para servir o teu nome, o teu nome. Oh, Jesus, não há outro igual a ti. Eu te amo, Jesus. Eu quero viver para ti, Senhor. O teu amor é tão incrível. Aquele amor que tu demonstraste naquela cruz, ao entregar-te como sacrifício em nosso lugar. E isso produz em mim, Senhor, um desejo de te servir, de te amar, de te adorar. De dizer que tu és o meu Criador, és o meu Redentor. E com tudo o que eu sou, eu quero louvar o teu nome. Tu és tão maravilhoso, Jesus. Tu és tão maravilhoso, Jesus. Tu és tão maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado. Continua a fazer brotar em nós uma adoração perfeita a ti. Que o teu Santo Espírito coloque uma canção no nosso coração para te adorar como tu és digno. Que a tua presença possa continuamente estar connosco. Possamos senti-la. Possamos saber que tu és Deus. Tu és o Criador. Tu és o Redentor. És a razão do nosso viver. Tu és a voz que falou e tudo se criou. Tu mudaste o meu pensamento, a minha forma de viver. E eu estou grata a ti, Senhor. E agora, Deus, o meu coração está tão sedento de ouvir a tua palavra, de saber aquilo que tu queres falar, de receber, Deus, essa palavra que transforma a nossa vida. Essa palavra que traz consolo, conforto, traz certeza, confiança em ti. Então, Deus, abre os nossos corações para entender aquilo que queres falar connosco. Usa o teu servo, Senhor, e fala connosco, Deus, que nós queremos ouvir. E nós oramos e pedimos isto no nome de Jesus. Amém. A paz de Deus seja com cada um que nos escuta nesta manhã, nas vossas casas, onde quer que estejam. Graças a Deus pelo tempo maravilhoso que temos tido na presença de Deus. Graças a Deus porque nesta manhã já fomos lembrados de coisas tão importantes através da poesia, através destas letras
que ouvimos. Graças a Deus por podermos estar aqui mais uma vez a levar a palavra de Deus até vocês, até às vossas casas, até aos vossos computadores, telemóveis, smart TVs, etc, etc. Smartwatches, se alguém conseguir ver o vídeo no smartwatch. Graças a Deus. Como vocês já têm reparado e como ouviram no fim de semana passado, este mês a nossa igreja está a pensar acerca de um tópico extremamente importante, extremamente interessante e que às vezes nós temos um bocadinho de medo dele. O nosso tema deste mês é Eu Creio na Trindade, nós cremos na Trindade, nós, Assembleia de Deus de Sor e Monte Moro Velho, cremos na Trindade. De facto é uma doutrina tão importante para nós, porque é uma doutrina que nós, enquanto cristãos, especialmente os cristãos evangélicos, nós vivemos muito esta doutrina. É uma doutrina que está tão presente em tudo o que nós acreditamos, em tudo o que nós pregamos, em tudo o que nós vivenciamos, só que nós às vezes não pensamos nela e não pensamos que a Trindade está nela, mas o facto é que, mesmo que nós não saibamos explicar a Trindade teologicamente, filosoficamente, ela está lá e ela está presente nas nossas vidas e nós vivemos em função da Trindade e não podemos achar que isso não acontece, porque de facto acontece. As duas áreas, penso eu, em que é mais discernível, em que é mais fácil nós vermos o papel da Trindade e a ação da Trindade, das diferentes pessoas da Trindade, é na salvação, que ouvimos a semana passada a obreira Raquel a falar acerca disso, do papel de cada pessoa da Trindade na oração. E o segundo aspecto em que a Bíblia é mais específica e mais clara acerca dos papéis da salvação, na minha opinião, é na oração. De facto, a oração é alguma coisa em que nós vemos a ação da Trindade. A oração, temos ouvido falar muito acerca da oração, aqueles que acompanham a nossa escola dominical, os últimos 2 sábados foram acerca de oração, em que o Elias e a Dalila nos ensinaram acerca da oração, a Cátia deu uma ajuda também, mas sobretudo o Elias e a Dalila. De facto, a oração é uma coisa muito importante e é alguma coisa que nós tendencialmente desvalorizamos. E não é desvalorizar no sentido de não acharmos que é importante ou desvalorizarmos no sentido de não orarmos. Não é isso que eu estou a dizer. A questão da oração é que a oração é tão fácil. Não é? Nós podemos orar em qualquer lugar. O Antigo Testamento dá-nos contexto em que temos pessoas a orar em masmorras enquanto estão presos, temos pessoas a orar em barrigas de peixe, temos pessoas a orar no seu coração sem exprimir qualquer palavra num momento de aflição. A oração é tão fácil, é que nós nem precisamos de exprimir palavras, nem precisamos de verbalizar para orarmos, podemos orar no nosso coração. E este facto da oração ser tão acessível, ser tão simples, às vezes leva-nos a esquecer do quão importante, não é do quão importante, é do quão especial, do quão majéstico é nós termos acesso à oração e nós podemos falar com Deus. Uma forma de olhar para a Trindade é imaginarmos as 3 pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, numa conversa eterna, harmónica, completamente em sintonia, completamente em harmonia uns com os outros, a conversar desde sempre e para sempre. E a pensarmos na Trindade desta maneira, podemos também olhar para a oração e pensar que nós, quando oramos, é nós, numa escala muito menor, numa escala infinitamente menor, somos nós a juntarmos a essa conversa que eternamente decorre entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, reparem no peso da oração, reparem na importância, no prestígio, na bênção que é nós podemos orar, nós podemos juntar-nos a esta conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é um privilégio enorme, é uma responsabilidade enorme e eu não quero desencorajar ninguém com estas palavras a não orar, antes pelo contrário, eu quero é entusiasmar-vos a orar, eu quero é demonstrar-vos o privilégio e a excelência que é nós podemos orar, nós podemos chegar à sala do Rei. Como falámos aqui há uns meses, quando falámos acerca dos animaizinhos que Provérbios fala, falámos do gecko ou do lagarto, que tem o privilégio de ser pequenino, mas que entra na sala do Rei. E também nós, sendo um lagarto pequenino, eu não sou sportinguista, está bem? Mas nesta ideia, sendo um lagarto pequenino, podemos ir à presença do Rei. E a Trindade é muito importante para nós entendermos isso. Um versículo que resume muito bem aquilo que vamos falar hoje é o que encontramos no capítulo 2 de Efésios, o versículo 18, que resume basicamente esta ideia da Trindade e da oração, que diz: porque por Ele, e este Ele é Jesus, ambos, e estes ambos é gentios e judeus, ou seja, por outras palavras, os cristãos, os crentes, a Igreja, os filhos de Deus, temos acesso ao Pai em um Espírito.
Então, substituindo aqui os pronomes, porque por Jesus, nós cristãos temos acesso ao Pai em um Espírito. Um versículo pequenino, 2 frases aqui nos meus apontamentos, 2 linhas, aliás, e de facto tem aqui uma carga tão grande. Porque vai-nos revelar o papel de cada uma das pessoas da Trindade na oração. Atenção, é preciso ressalvar isto. Não é preciso nós sabermos os papéis das pessoas da Trindade para orarmos a Deus. Logicamente que não. Deus não está à espera que nós tenhamos um curso de teologia ou de filosofia ou de qualquer coisa do género e só depois é que ouve a nossa oração, não é? Deus não pede o nosso currículo e vê, ok, este tem um bacharelato, uma licenciatura, está bem, eu ouço durante 5 minutos, se tiver um doutoramento já houve 15. Não é isso, nada disso. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, pode orar e pode falar a Deus. Agora temos que ter noção que há uma riqueza. Quando nós entendemos os papéis da Trindade, quando nós entendemos o que é que cada pessoa da Trindade faz no meio da nossa oração, nós somos mais enriquecidos, a nossa oração ganha outra postura. E de qualquer maneira, nós, enquanto cristãos, enquanto crentes, cristãos evangélicos, nós não queremos ser um povo religioso que faz as coisas por acaso, mas somos um povo que ama Deus, somos um povo que ama a palavra de Deus e somos um povo que quer saber porque é que faz as coisas da maneira que deve fazer as coisas de acordo com a Bíblia. Então nós amamos conhecer a Bíblia por causa disso e desde pequeninos nós precisamos por ensinar isto às nossas crianças. Nós temos que saber em que é que queremos, porque é que queremos. E no dia, como Pedro fala na sua carta, no dia em que sejamos desafiados a explicar a esperança que há em nós sabemos explicar. Então nós queremos ser este povo e compreender esta ajuda preciosa que nós temos da Trindade na nossa oração. Então comecemos a olhar para Deus Pai. Qual é que é o papel de Deus Pai enquanto oramos? Em primeiro lugar, nós às vezes, não sei se já vos aconteceu a vocês, a mim quando era mais novo, às vezes acontecia, quando estamos a orar e começamos a pensar nesta ideia da Trindade, às vezes a nossa oração pode ficar um bocado enrolada, ou seja, de repente estamos a agradecer ao Pai por ter morrido na cruz, estamos a agradecer a Jesus por ter enviado o Filho para morrer por nós, e a nossa oração pode começar meio enrolada quando nós começamos a pensar nestas coisas. E isto levanta uma questão que já me fizeram várias vezes e que eu próprio já fiz a mim várias vezes e que eu tinha certas dúvidas até estudar sobre o assunto, que é a questão: é correto orar a Jesus? Ou ainda mais difícil, é correto orar ao Espírito Santo? Porque afinal, eles são duas pessoas da Trindade, eles estão em pé de igualdade com o Pai. É uma questão interessante. Afinal de contas, eles são tão divinos como a pessoa de Deus Pai. O que é que a Bíblia nos diz acerca disso? 3 versículos rápidos, podia citar outros, mas só a título de exemplo. Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Em Efésios 3,14, Paulo escreveu: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Em Filipenses 4,6, Paulo escreveu: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então qual é que é o padrão destes versículos que nos dizem acerca da oração? O padrão é que a oração, normalmente, o que a Bíblia nos mostra, em especial no Novo Testamento, em que a Trindade é mais visível, a doutrina da Trindade, é que as nossas orações devem ser dirigidas a Deus Pai. Há exceções, principalmente no Evangelho de João e no livro de Atos, temos de facto orações dirigidas a Jesus Cristo. Não temos nenhum exemplo de oração dirigida ao Espírito Santo, de facto. O que é que isto nos diz? Diz-nos que é incorreto orar a Jesus e ao Espírito Santo? Não, eu não posso dizer isso, nem a Bíblia diz isso, afinal eles são pessoas divinas. Mas o padrão, o senso que a Bíblia nos deixa, o Novo Testamento nos deixa, é que as orações são dirigidas a Deus Pai, e que Deus Pai é o receptor da nossa oração. Isto é um bocadinho como quando a gente faz festas a um gato. Nós temos duas maneiras de fazer festas. Ou fazemos na direção do pelo, ou fazemos contra o pelo. Contra a direção do pelo, a gente faz festas nas mesmas, é verdade, mas não é a mesma coisa, não tem a mesma fluidez, se quisermos.
Então, o que a Bíblia nos mostra, o padrão que a Bíblia nos mostra é que as nossas orações são dirigidas a Deus Pai. E quando é nestas coisas, eu gosto de seguir o padrão bíblico, eu gosto de seguir o nexo da Bíblia e a compreensão da Bíblia. Claro que, por exemplo, vamos pensar, já falámos das crianças há bocado, falaremos outra vez de crianças. Claro que normalmente os pais e as pessoas de escola dominical ensinam os meninos a orar a Jesus. Porquê? Porque as crianças ainda não têm uma capacidade de abstração para conceber Deus Pai, não é? Enquanto Jesus foi um ser humano, esteve em carne, se encarnou, é mais fácil nós visualizarmos, e então as crianças é muito mais fácil visualizar Jesus e orar a Jesus. Não estou a dizer que a gente não pode fazer isso, mas nós, enquanto adultos, que já têm uma compreensão da palavra de Deus, já têm um senso da palavra de Deus, nós devemos ter esta noção. O Novo Testamento constantemente aponta-nos neste sentido. O receptor das nossas orações, o destinatário das nossas orações é Deus Pai. Não é por acaso que a Bíblia estabelece esta oração. E à medida que nós fomos ver estes padrões, ou melhor, à medida que fomos ver estes papéis das diferentes pessoas da Trindade, nós vamos perceber que face aos papéis que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo têm, de facto, o sentido é ser o Pai o receptor da nossa oração, porque senão estes outros papéis que as outras pessoas da Trindade têm ficam desvirtuados. Neste sentido, a Bíblia também nos mostra, por exemplo, que Deus Pai é aquele que responde às nossas orações. Em Mateus 7:11 diz-nos: ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, também nos diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos-lo conceda. Então Jesus aqui é muito enfático na prática da oração e no facto do Pai ser aquele que responde às orações que são feitas em nome de Jesus, e já vemos direto esta parte do em nome de Jesus. Então, de facto, quando nós olhamos no global para os papéis da Trindade, percebemos esta ideia que Deus Pai é aquele a quem dirigimos as nossas orações, é aquele que responde às nossas orações. Também é importante no sentido em que, quando nós usamos a expressão Deus Pai, e falamos muito disto no mês de novembro, salvo erro, quando nós dizemos Pai, há sempre um senso de Pai, não é? Isto é importante ressalvar, porque Deus é o nosso Pai. Então, quando vamos à presença de Deus, não vamos somente à presença do Rei do Universo, não vamos somente à presença de um soberano, mas também vamos à presença de um Pai. A Bíblia usa muitas vezes uma linguagem muito íntima para a questão da oração. Por exemplo, em Mateus 6,6, um versículo que nós conhecemos tão bem: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então nós somos filhos que neste ambiente portanto, temos aqui um ambiente privado, não é? Estamos a falar do quarto, estamos a falar de um ambiente em que entre só nós e o Pai. Nós vamos à presença de Deus, nós pedimos a Deus e Deus recompensa-nos quando oramos segundo a sua vontade, como nos explica tão bem o final da primeira carta de João, no capítulo 5 dessa carta. Reparem, Romanos 18, 14 e 15: pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, quando nós oramos, quando nós clamamos a um Pai. Abba, Pai, uma expressão que denota um carinho, uma profundidade. Esta expressão Abba vem do aramaico, é uma expressão para que nós no português não temos muito equivalente. Imaginem um meio termo entre o pai e o papá, ali uma coisinha no meio. É isto que quer dizer Abba. Portanto, quando nós oramos a Deus, quando nós vamos ter com o Pai, vamos verdadeiramente ter com o Pai. Vamos ter com um Pai que nos ouve, um Pai que está disposto a socorrer-nos, a dar-nos carinho nos momentos difíceis. E isto é uma coisa tão importante, e por isso é que podemos orar a um Pai, a saber que temos um Pai em Deus. Mesmo que tu não tenhas tido um Pai dentro dos moldes daquilo que seria expectável na tua vida, Deus é um Pai para ti, e Deus está à espera de ser teu Pai, se tu quiseres aceitar. Se ainda não conheces Deus como Pai, hoje é o dia que tu podes ter um verdadeiro Pai, um Pai que te recebe, um Pai que te escuta, um Pai que te ama, um Pai que te responde, um Pai que te dá carinho, um Pai que toma conta de ti. É interessante também porque Mateus 6,8 também nos dá uma ideia muito importante, que é a ideia que quando nós oramos, Deus já sabe aquilo que vamos orar.
e o Mateus 6 é um capítulo tão importante para falarmos acerca de oração. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou seja, mesmo antes de nós orarmos a Deus, mesmo antes de nós irmos com Deus, o nosso Pai já sabe aquilo que nós vamos pedir. Isto para alguns podia levantar a questão, então porquê é que é preciso orar? Se Deus já sabe. Mas para aqueles que têm um relacionamento com Deus, o que nos traz é uma confiança. É uma confiança quando vamos ter com Deus, nós não o vamos apanhar desprevenido. Não vamos orar a Deus e pensar que Deus fica surpreendido com aquilo que estamos a dizer ou assim uma coisa do género. Não. Nós estamos calmos e seguros. O nosso Deus já sabe aquilo que está no nosso coração. O nosso Deus já sabe as palavras que vão sair da nossa boca. Nós temos esta confiança em Deus Pai. Graças a Deus porque isto traz-nos um descanso quando nós vamos orar. E uma coisa muito importante que devemos ressalvar no fim é que quando nós compreendemos o papel de cada pessoa da Trindade na nossa oração, nós oramos com uma sensação de descanso e de alívio. Porque a oração depende tão pouco de nós. Graças a Deus, porque a oração depende do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós decidimos orar, mas graças a Deus a nossa oração depende deles. Mas devemos de lá chegar mais para o fim. Então, tal como Deus Pai tem um papel tão relevante, também Jesus, o Filho, tem um papel extremamente relevante na nossa oração, um papel efetivo. E de facto não teríamos sequer a oração se não fosse por Jesus. Em primeiro lugar, em relação à oração, devemos olhar para Jesus como um exemplo. Se nós lemos os Evangelhos, é constante o facto de Jesus estar próximo do Pai. Primeiro, claro, temos a oração do Pai Nosso, que já citámos o início dela há bocadinho, em que nos dá uma base, uma fórmula, não é uma fórmula, dá-nos uma matriz para a qual podemos moldar as nossas orações. E depois temos a constante vida da oração de Jesus. Reparem, só 3 exemplos rápidos. Marcos 1,35 diz-nos: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Mateus 14:23, a primeira metade deste versículo diz-nos: E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em Lucas 22:41, diz-nos a palavra de Deus: Ele, e aqui é Jesus, por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Ou seja, constantemente, isto foram 3 exemplos, 3 pequenos exemplos, mas nos Evangelhos, os 4 Evangelhos, uma e outra vez encontramos esta ideia. Jesus era um homem de oração, Jesus afastava-se, mesmo que tivesse Há momentos tão interessantes em que Jesus está no meio de uma multidão em que está a correr bem, ele está a pregar, as pessoas estão a receber a sua mensagem, mas Jesus mesmo assim, no meio daquele momento, retira-se e vai para um lugar ermo, para um lugar deserto, para um lugar à parte, para orar e estar com o Pai. Portanto, só por aqui, na vida de Jesus, temos esta importante função na oração, que é uma função de nos motivar e nos ensinar a importância de oração, do contacto com o Pai, de estar alinhados com a vontade do Pai, de receber do Pai e de esperar a resposta de Deus, como ouvimos ontem na escola dominical. Em segundo lugar, Jesus também tem uma função extremamente importante hoje na oração, não só no sentido do exemplo que falámos, mas também no sentido de ele ser um mediador na nossa oração. Jesus é aquele em nome de quem oramos. A Efésios 2:18 que lemos ao início, já referiu isto muito bem, mas o facto é que Jesus é o mediador, ok, no sentido de ser em nome dele quem oramos, mas também é o mediador no sentido de que ele é que abriu a porta para a oração. Num evento que todos conhecemos tão bem e que vamos ler em Marcos 15:38, Jesus, simbolicamente, quando morreu, fez o seguinte: e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Ok, aqueles que não estão por dentro do contexto, no templo havia três divisórias principais, se quisermos. Tínhamos o pátio cá fora, a céu aberto, e depois dentro do edifício, para primeiro dito, havia uma parte, que era o lugar santo, que era onde estavam uma série de objetos, que serviam para os sacerdotes cultuarem a Deus, e depois havia uma divisão mais interior, que era o lugar santíssimo, que estava dividida, a divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo era por um véu grossíssimo. E esse lugar era aquele lugar que era considerado mais santo, era o lugar onde estava a Arca da Aliança,
que neste tempo, em princípio, já não estaria lá, já desapareceu. A história não nos diz o que aconteceu à Arca da Aliança, e há dezenas de filmes a especular acerca da Arca da Aliança. Indiana Jones é bom, podem ver. E este véu que separava o lugar número 2 do lugar principal, se quisermos pôr assim, se é que podemos pôr assim, representava a separação entre os homens e Deus, porque aquele lugar mais interior só entrava o chefe dos sacerdotes uma vez por ano naquilo que é o dia da expiação. Uma vez por ano é que entravam naquele lugar. Então, quando o véu se rasga de alto a baixo, então temos aqui um milagre que representa que o véu que separava os seres humanos de Deus é rasgado. E mesmo as orações que encontramos no Antigo Testamento podem ser feitas devido ao que no futuro iria acontecer por meio daquilo que Jesus fez. Hebreus 10 explica-nos esta ideia muito bem. Hebreus 10, versículo 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que é o tal lugar que estava para além do véu, pelo sangue de Jesus. E aqui o autor aos Hebreus está a falar simbolicamente, ou metaforicamente. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então o escritor aos Hebreus está-nos aqui a explicar de uma linguagem um bocadinho complicada, é verdade, mas está-nos a explicar qual é que foi a importância deste rasgado o véu. Ele está-nos a dizer que Jesus, ao ter morrido por nós, ao ter rasgado o véu, ao ter construído uma ponte sobre o abismo que nos separava entre nós, humanidade, e Deus, ao ter feito isso, nós temos acesso a Deus, nós podemos orar a Deus, nós podemos ter comunhão com Deus. E por isso é que nós oramos em nome de Jesus. João 14, versículos 13 e 14. Hoje são muitos versículos, é verdade. Agradeço à Priscila pelo trabalho extra que está a ter hoje a passar os versículos. Diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então nós oramos em nome de Jesus. Porquê? Porque Jesus foi aquele que tem autoridade, foi aquele que chegou à frente. Por causa dele ter morrido é que nós podemos orar, é que nós podemos pedir ao Pai. Então quando nós oramos a Deus, nós, imaginem que estamos a escrever uma carta, nós lá no fim não assinamos, eu não assino David Miranda. Quem vai assinar a carta é Jesus Cristo. Porque é em nome dele que nós vamos, é em nome dele que nós oramos. É por causa do que ele fez que nós podemos orar e podemos ter acesso ao Pai. A nossa oração não é por nossa causa, ou melhor, a nossa oração não acontece por nossa causa, acontece por causa de Jesus Cristo. É por ele que nós podemos orar. É por ele que nós podemos fazer orações tão simples como aquelas que nós fazemos antes de almoçar e de jantar, ou aquelas orações no momento de aflição em que só Deus é que nos pode valer e nós nem sabemos bem o que é que estamos a dizer, só estamos a dar um murmúrio de socorro. É Jesus que assina no fim da nossa oração. Logicamente, se estamos a fazer uma oração que Jesus assina, tem que ser uma oração que seja de acordo com Jesus. Dar assim um exemplo extremo. Orar a Deus para ganharmos o Euromilhões, eu tenho dificuldades que seja uma oração que Jesus assine no fim, não é? Por exemplo, orar para o Benfica ganhar ou para qualquer coisa do género. Isso é uma oração que eu tenho dificuldade que Jesus assine no fim, naturalmente. Isso, de facto, quase que roça quebrar o mandamento que diz para não usarmos o nome de Deus em vão. Mas o facto é que nós, quando oramos, e lá está o tal, por acaso não trouxe aqui, mas leiam o final da primeira carta de João que trata disto. Nós, quando oramos debaixo da vontade do Pai, o nosso Pai responde-nos. E quando oramos debaixo da vontade do Pai, estamos de facto e na prática, e não só a dizer em palavras, estamos a orar em nome de Jesus e Jesus assina a oração. Então, graças a Deus, porque nós não oramos com base no nosso mérito, não oramos com base no nosso acesso, não oramos com base na nossa autoridade, mas oramos com base no mérito de Jesus, no acesso de Jesus e na autoridade de Jesus. Graças a Deus por isso. E é interessante porque Jesus não se limita a autografar, a assinar a nossa oração, mas não só isso, como Ele, para além disso, ainda é o intercessor junto do Pai. Reparem, Romanos 8:34. Romanos 8 também é muito importante na questão da oração. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Hebreus 7:25.
Por isso, também pode salvar totalmente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, Jesus é aquele que está diante do reto, do santo, do perfeito juiz, e está a salvaguardar que aqueles que aceitaram a sua salvação, aqueles que aceitaram ser filhos de Deus, não são condenados nem são acusados por ninguém. Naturalmente que isto não é primeiramente uma questão ligada à oração, isto é uma questão ligada à segurança da nossa salvação, mas por outro lado, no que diz respeito à oração, que não sendo o ponto principal destes versículos é um ponto importante, nós quando oramos temos a certeza que as nossas palavras não são recebidas da maneira como naturalmente elas seriam recebidas. Ou seja, quando eu oro, as minhas palavras deviam ser recebidas como palavras indignas, ditas por uma pessoa indigna. Mas como Jesus está a interceder por nós, as minhas palavras são recebidas por meio da intercessão de Jesus. Então, quando oramos no nome de Jesus, sabemos que temos a sua assinatura, sabemos que estamos a orar em seu nome, sabemos que temos um intercessor junto do Pai a interceder por nós. Graças a Deus porque podemos ter essa confiança quando oramos. Graças a Deus porque não oramos ao calhas, não oramos com base em sermos bons ou sermos maus, não oramos à espera de uma recompensa porque fizemos bem. Nós oramos com base naquilo que Jesus fez. Porque se nós orássemos à espera de uma recompensa, a nossa oração, olhem, não passava do teto. E este teto aqui ainda é alto. O teto dos nossos quartos acho que é mais baixo do que este teto. Não passava daí. Mas quando estamos bem com Deus, quando estamos em linha com Deus, quando estamos a seguir o exemplo de Jesus, dentro das nossas limitações, dentro das nossas fraquezas, portanto, a seguir muito mal o exemplo de Jesus, de qualquer maneira, mas mesmo assim, o nosso Pai escuta, como se fosse Jesus a falar, porque Jesus está lá a interceder por nós. Espírito Santo. Chegamos à última pessoa da Trindade que vamos falar nesta manhã. Também o Espírito Santo é indispensável à nossa oração. Também sem o Espírito Santo era impossível de todo comunicar com o Pai. Em primeiro lugar, e tudo o que vamos falar acerca do Espírito Santo assenta nisto, o Espírito Santo, hoje, em 2021, é verdadeiramente o Deus connosco. Porquê? Porque quando nós dizemos que estamos na presença de Deus ou que temos Deus no nosso coração, se nós quisermos ser precisos, à luz da Bíblia, quem está connosco, quem está no nosso coração quando sentimos a presença de Deus verdadeiramente, se quisermos ser corretos e exatos, é o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é Deus connosco. Diz lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, portanto não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E aqui não estamos a falar no batismo no Espírito Santo, no sentido de falar em línguas e dos dons, mas estamos a falar da presença do Espírito Santo nos nossos corações a partir do momento em que nós somos filhos de Deus. Cada momento espiritual, cada atividade espiritual que nós temos na nossa vida, cada momento que nós sentimos a presença de Deus, é o Espírito Santo que está connosco, é o Espírito Santo que está a contender connosco. Logo, também a nossa oração só é possível porque o Espírito Santo está connosco. O Espírito Santo estando connosco, Ele é aquele que é a ponte entre nós e Deus para receber a nossa oração. É Ele que está presente por trás da certeza que está no nosso coração, que o nosso Pai escuta a nossa oração. O Espírito Santo é indispensável, o Espírito Santo está connosco, o Espírito Santo é o que nos faz sentir que Deus responde à nossa oração. É o Espírito Santo, como lemos há bocadinho naquele texto de Romanos e na carta aos Gálatas, está outra vez a mesma ideia. É o Espírito Santo que nos traz a confiança para dizer Abba Pai. É o Espírito Santo que confirma ao nosso coração que de facto somos filhos de Deus. Porque senão nós estamos sempre na dúvida, sempre a tremer. Mas quando temos o Espírito Santo, quando entendemos isto e com a certeza que o Espírito Santo nos traz ao coração, nós temos a certeza, eu sou filho de Deus, eu tenho a salvação garantida, porque não é por mim, é pelo trabalho de Jesus. E o Espírito Santo diz, é isso mesmo. E Ele traz esta certeza ao nosso coração, porque Ele é Deus connosco. A Bíblia também nos retrata, em termos de oração, o Espírito Santo como um
um veículo, uma expressão que não é muito bonita, mas como um veículo, como um canal da nossa oração. É pelo Espírito Santo que as nossas orações chegam ao nosso Pai. E há muitos versículos que nos falam disto, mas só para referir dois. Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica nos santos. Também na carta de Judas, no versículo 20, do primeiro e único capítulo da carta, diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele canal da nossa oração, é pelo Espírito Santo que nós oramos, é pelo Espírito Santo que as nossas orações chegam ao Pai. Naturalmente nisto, e é preciso ressalvar porque nós somos uma igreja pentecostal, nisto também está a questão da oração em línguas. Não é só, mas também. A oração em línguas também é uma oração, agora não tenho tempo para explicar tudo isto, que era preciso da pregação, o que é o orar em línguas, o que é cantar em línguas e o falar em línguas, mas é uma maneira como do Espírito Santo colocar palavras na nossa boca, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, palavras que não são nossas, mas que são de Deus, e palavras perfeitas, uma oração perfeita, um cântico perfeito, que é levado a Deus. E também isto é uma oração, e também isto é um papel do Espírito Santo na nossa oração. Em 1 Coríntios 14, versículo 15, Paulo diz: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Aqui o contexto de 1 Coríntios 14, Paulo está a corrigir um desequilíbrio que havia na igreja de Corinto, em que as pessoas estavam a dar muita importância a orar em línguas e estavam a desvalorizar uma oração racional, uma oração pensada, uma oração com palavras nossas. E então Paulo terá de trazer a correção a este desequilíbrio, a dar importância às palavras nossas, do nosso vocabulário. Mas também está a pôr em pé de igualdade as duas coisas. Nós às vezes ficamos com a sensação negativa porque ele tem que estar a puxar a balança para o outro lado, mas ele está a pôr em igualdade de importância. É importante orarmos em línguas, porque estamos a orar inspirados pelo Espírito Santo, estamos a orar palavras perfeitas que vão até ao nosso Pai, mas também é importante orarmos com cabecinha e no sentido em que entendemos o que é que estamos a dizer para a nossa edificação e para a edificação dos outros que estão à nossa volta, quando oramos na igreja, por exemplo, quando oramos quando estamos reunidos. Então o Espírito Santo é este veículo, é este elemento da Trindade que leva as nossas palavras até ao destinatário, que é o Pai. Estou a perceber porque é importante o Pai ser o destinatário da nossa oração, porque Jesus é aquele em nome de quem oramos, é o intercessor junto do Pai, e o Espírito Santo é o canal que leva a oração ao Pai. Então por isso é que é orar contra o pelo do gato, se quisermos, quando oramos a Jesus ou ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ainda tem um último papel. Vou citar um John Murray, um teólogo escocês do século XX. Os filhos de Deus têm dois intercessores divinos. Cristo é o intercessor deles no tribunal dos céus. O Espírito Santo é o intercessor deles no âmago dos seus próprios corações. O John Murray referiu isto ao comentar dois versículos de Romanos 8, que vamos ler agora, Romanos 8, 26 e 27. Porque à semelhança de Jesus, como ouvimos nesta citação, também o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Irmãos, amigos que nos estão a ver, estes dois versículos são, talvez, eu não quero dizer os mais importantes, mas têm de ser dos mais importantes na nossa mente e na nossa vida de oração. Porque sem estes dois versículos a nossa oração era muito complicada. Estes dois versículos têm que ser duas âncoras. Não sei se tu alguma vez oraste na tua vida, mas só oraste certamente uma vez ou outra. Eu pelo menos já me aconteceu N vezes. Pensamos o seguinte: eu não sei orar. Eu não sei dirigir-me ao Rei dos Reis. Já viram quando nós vemos aqueles filmes
E ainda acontece, não é? Mas quando vemos aqueles filmes antigos das casas reais e que havia aqueles protocolos todos para nos dirigirmos a um soberano, tínhamos de dizer aqueles títulos todos, e ainda hoje acontece nos tribunais, há uma maneira própria de nos dirigirmos a um juiz, há uma maneira própria de nos dirigirmos ao Presidente da República, etc, etc. Então, quanto mais, quando nós vamos à presença do Rei dos Reis, como é que eu sei como é que me hei de dirigir a Deus se eu nem preciso dirigir ao Presidente da República, se eu preciso? Como é que é possível? E nós podíamos ter este medo. E era legítimo termos este medo, porque é verdade, tu não sabes orar, eu não sei orar. Ninguém sabe orar. Se não fosse pela misericórdia de Deus, esqueçam. Mas, quando nós oramos, nós temos esta confiança. Porque o Espírito Santo pega nas nossas palavras parcas, deformadas, que ficam aquém daquilo que é suposto, e pega nelas. E a Bíblia diz-nos que transforma-as nestes gemidos inexprimíveis. Portanto, alguma coisa que nem sequer dá para passar por palavras, não é? Esta ideia do inexprimíveis, esta ideia de gemidos também nos dá uma ideia de peso, de alguma coisa que é dita com peso e com propriedade. Então, quando o Espírito Santo pega nas nossas palavras tão fraquinhas, ele leva-as a Deus. E quando elas chegam a Deus o Pai, elas estão refinadas, estão limpas. Porque o Espírito Santo faz isto. Portanto, se tu alguma vez tiveres medo de te dirigir a Deus porque não sabes o que é que há de dizer, ou porque achas que não sabes palavras bonitas e pomposas, esquece isso. Esquece isso. Porque Deus escuta-te como tu és. Porque as tuas palavras são agarradas pelo Espírito Santo. E quando chegam ao Pai, elas são palavras de acordo com a sua vontade. Palavras refinadas, palavras limpas. Esta expressão, estes 2 versículos de Romanos são tão importantes por causa disto. Trazem-nos paz ao nosso coração. Saber que as nossas palavras são traduzidas, harmonizadas conforme a vontade de Deus quando chegam junto do Pai. Então Ele, o Espírito Santo, torna-se neste intercessor quando as nossas orações chegam ao Pai. Há muitas passagens na Bíblia que nos encorajam a oração por causa deste papel ativo do Espírito Santo. Porque é por meio dele que nós oramos, em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo. Então, concluindo, a Trindade é importante para a nossa oração? Sem dúvida. Podemos orar sem ter noção dos papéis diferentes das pessoas da Trindade? Sem dúvida. É de valor para nós conhecer estes papéis? Sem dúvida. Porquê? 3 razões específicas que eu notei aqui. Em primeiro lugar, é importante conhecermos estes papéis porque a nossa oração passa a ser construída sobre o que já existe desde a eternidade. Ou seja, quando nós compreendemos os papéis da Trindade e oramos de acordo com o que a Bíblia nos diz em relação aos papéis da Trindade, nós estamos a orar no contexto certo, no contexto de como a Trindade existe desde a eternidade. A nossa oração alinha-se mais com os papéis que a Trindade tem na nossa oração, oramos de uma maneira mais natural à nossa vida. Em segundo lugar, e penso que este será talvez o mais importante, tira-nos a pressão de fazer a oração acontecer. Irmão, irmã, amiga, a oração não depende de ti. Porque a oração chega ao Pai por meio daquilo que Jesus fez e por meio desta refinação da nossa oração que o Espírito Santo faz. Não tenhas medo de dirigir palavras impróprias a Deus. Não tenhas medo de não saber o que há de dizer a Deus. Fala, seja com palavras verbais, seja com aquilo que está no teu coração, na tua mente, fala a Deus. Não tenhas receio que as palavras fiquem aquém, porque não ficam aquém, porque não depende de ti, depende do Espírito Santo. Então tenha ousadia de te aproximar junto de Deus, tenha ousadia de orar a Deus. Não importa aquilo que fizeste, não importa a tua vida, não importa aquelas coisas boas e más que tens feito, interessam zero. Porque por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, as tuas orações chegam a Deus, são ouvidas por Deus e são respondidas por Deus Pai. Então tem esta confiança. Em terceira razão, porque alinha a nossa oração com o resto da nossa vida cristã, com o resto da nossa vida evangélica. Porque quer que tenhamos noção, quer não, a nossa vida, uma vida cristã, gira em torno da Trindade.
a experiência cristã somos nós, sermos trazidos diante do trono do Pai, pela obra de Jesus, por meio do Espírito Santo. Mesmo que nós não tenhamos esta noção, a nossa vida cristã, uma vida cristã bem vivida, gira sempre em torno das três pessoas da Trindade. Então, quando nós oramos sabendo e com o conhecimento e com a noção do que cada pessoa da Trindade faz em relação à oração, nós alinhamos a nossa oração com o resto da nossa vida. Então a nossa oração é trazida ao Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Gostava de terminar nesta manhã com uma outra citação de um teólogo muito conhecido, Augustus Hopkins Strong. Na oração, o cristão tem a prova prática da Trindade e consegue ver o valor desta doutrina, pois ele vem a Deus o Pai pedir em nome de Jesus, sendo ensinado a orar corretamente pelo Espírito Santo. Então, não há momento da nossa vida em que nós experimentemos mais, a par com a nossa salvação, mas que experimentemos de forma tão prática e tão visível a Trindade na nossa vida do que quando oramos a Deus. Se tu nunca oraste a Deus, faz isto nesta manhã pela primeira vez. Ele está ansioso por te ouvir. E espero que tu estejas ansioso para falar com Ele, porque quem tem a ganhar nesta oração és tu, não é Deus. Se tu és um crente que daqueles de batalha de oração, que está sempre ali aos pés do Pai, graças a Deus, eu pessoalmente agradeço-te por isso. E então que esta mensagem te ajude a que a tua oração ainda seja melhor e mais de acordo com a Bíblia. Mas acima de tudo, ora. Acima de tudo, fala com Deus, cresce com Deus, em Deus, através de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e de Cristo, através da tua oração. Que esta mensagem, nesta manhã, seja um desafio a tu orares e investires numa vida de oração, por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como não podia deixar de ser, depois desta mensagem, vamos orar. Deus Pai, obrigado por aquilo que trouxeste à nossa vida. Deus, obrigado porque a Tua Palavra chegou até nós, ó Pai. Obrigado porque temos acesso a Ti. Obrigado porque Tu não és um Deus distante que está atrás de uma cortina, de um véu lá no templo, em que nós dependemos de um sumo sacerdote lá uma vez por ano. Não, Deus, nós, cristãos, pessoas humildes, pessoas típicas, ó Deus, podemos chegar a Ti. Não precisamos de ir ao templo. Nós lá no nosso quartinho, no nosso quarto típico que cada um de nós tem, nós podemos ir à presença do Rei dos Reis. Nesta hora, estejamos nós a conduzir, estejamos nós em frente a um computador, ó Pai, nós podemos ir à presença do Rei dos Reis. Obrigado por este privilégio tão grande. Obrigado por a minha oração neste momento, ó Deus. Está a chegar junto a Ti como gemidos inexprimíveis pelo Espírito Santo. Porque estas palavras que eu estou a dizer aqui nesta manhã, ó Deus, ficam tão aquém daquilo que era suposto eu dizer. Pai, perdoa-me por isso. E agradeço pelo Espírito Santo que está a pegar naquilo que estou a dizer e está a refinar, ó Deus. De acordo com a Tua vontade, ó Pai. Oro por cada pessoa que está a assistir a esta mensagem, em direto ou em diferido, ó Deus, que possa ter este desejo de orar. Agora que vê a beleza da oração, a beleza da Trindade na oração, ó Deus. Que o nosso coração fica empolgado para orarmos e para estarmos na Tua presença, ó Deus, com a convicção e com a certeza que não depende de nós. Zero, ó Deus, não depende de nós, depende tão somente de Ti, da Tua obra. Depende tão somente de Jesus Cristo e do Espírito Santo, ó Deus. Agradeço-te por isso, ó Pai, porque por mim eu não podia orar, ó Deus, por mim eu não tinha a coragem. Não tinha a coragem, ó Deus. E mal do dia em que eu tivesse a coragem, como aquele fariseu na parábola do fariseu e do publicano. Eu agradeço-te, ó Deus. Agradeço-te. Toca nos corações. E que hoje pessoas possam experimentar pela primeira vez na vida o que é orar a Ti. Pessoas que há tanto tempo que não façam isso, que nesta manhã o possam fazer. E pessoas que constantemente o façam, que o possam fazer também. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilha, orar e me buscar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Graças a Deus que temos um Deus atento e que escuta as nossas orações. Gostava de terminar nesta manhã com alguns anúncios importantes e um que me deixa especial alegria. Queria dizer a todos que hoje é o último culto em que estamos neste formato. Se Deus quiser, 2 a 8 dias, dia 21 de março, vamos abrir novamente as nossas casas para termos o culto presencial. Então, todos os que nos estão a ver online são muito bem-vindos a estar connosco aqui em Vila Nova de Anjos, às 9 da manhã ou às 11 da manhã. Pedimos aos irmãos que mantenham o horário que costumavam seguir antes desta interrupção, e também em Monte Moro Velho às 3h30 da tarde estaremos todos juntos. Para já ainda não teremos os cultos à semana, a seu tempo retomaremos. Então sejam todos muito bem-vindos. Dia 21 vamos estar juntos novamente, de regresso a casa, para juntos cultuarmos ao nosso Pai, a louvarmos juntos. Estou ansioso para estar novamente com os irmãos e ver os vossos rostos novamente, ainda que tapados pelas máscaras, pronto, e a chegarmos um bocadinho todos a desinfetante, mas é um privilégio estarmos juntos novamente, cantarmos novamente, escutarmos a palavra de Deus juntos novamente. Estou ansioso para estar com os irmãos no próximo domingo. Também quero deixar desde já anunciado
que vamos ter num formato reduzido devido às circunstâncias do momento, mas no fim de semana a seguir a esse, portanto no fim de semana de 26, 27 e 28, vamos ter a nossa 10ª conferência de igreja num formato reduzido, como já disse. Estaremos connosco na sexta-feira num culto especial aqui em Vila Nova de Anjos, portanto este é o único culto de semana que teremos nos próximos tempos. Estaremos connosco o evangelista Mauro Nascimento, da Assembleia de Deus da Bairrada, estará connosco para este culto especial, e depois no domingo, dia 28, estará connosco o pastor Carlos Fontes, alguém que já foi pastor desta igreja há umas décadas atrás, décadas só há muito tempo, não é? Pronto, fazer só há uns anos atrás, o diretor académico do Instituto Bíblico, do Monte Esperança Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, estará connosco neste dia 28, tanto aqui como em Monte de Moro Velho, para nos dar a palavra de Deus. Não é a conferência de igreja que gostávamos de ter, no sentido em que gostávamos de ter uma coisa mais alargada, como tem sido o nosso hábito. O ano passado não pudemos fazer todo, mas graças a Deus este ano vamos poder fazer mesmo neste formato reduzido e escutar a palavra de Deus, em que o nosso tema será precisamente Eu Creio na Trindade. Para terminar nesta manhã, gostava de terminar com alguns agradecimentos, porque não continuaremos a transmitir os cultos em direto por várias questões de logística. Talvez um dia, e é o nosso objetivo, transmitir todos os cultos em direto, mas para já não poderemos fazer isso. Mas gostava então de terminar com alguns agradecimentos de forma pública. Gostava de agradecer aos músicos que estão aqui atrás de mim. Falta ali um porque está até agora ali a tomar conta do direto. Agradecer aos músicos pelo vosso trabalho todas as semanas, terem vindo cá no meio desta quarentena. Obrigado por o vosso esforço, estarem aqui sempre. Também aos dirigentes de louvor que temos procurado rodar ao longo das semanas, agradeço-vos pelo vosso trabalho. Agradecer também à Priscila Cordeiro e à Andréia Santos pelo trabalho a passar os versículos e as letras que vocês veem aqui em baixo. E, sobretudo, gostava de deixar um agradecimento especial a 3 pessoas que são pessoas que não se veem aqui à frente. Gostava de agradecer ao Pedro Sobreiro, o homem do som, que foi o homem que está cá todas as semanas e que nunca ninguém viu. Não foi por falta de tentativas minhas que ele aparecesse aqui à frente da câmara. Agradecer pelo trabalho dele a controlar o som nas emissões e também o trabalho de logística, a montar toda a logística necessária, com o apoio do Carlos Correia, que também normalmente vocês veem mais na bateria, mas também foi um dos grandes responsáveis por termos isto tudo a funcionar, e muito trabalho de codificação entre domingos para conseguirmos aperfeiçoar. Também deixar um agradecimento especial ao nosso irmão Tiago Rodrigues, da Assembleia de Deus da Bairrada, que nos ajudou a pôr isto tudo a funcionar, porque foi ele que nos deu a base toda e que nos tem ajudado, e todas as semanas quase tem havido telefonemas para ele para ajustar uma coisa ou outra e resolver um problema, e ele próprio tem-nos ligado quando faz um melhoramento lá na igreja dele, ligar-lhes, nós também queremos aplicar aqui. Então um agradecimento muito forte ao Tiago por esta ajuda preciosa que ele nos deu, e sobretudo agradecer a Deus por uma questão muito própria, que num tempo em que tivemos que parar a nossa igreja, ou que tivemos que parar os cultos presenciais, Ele deu-nos métodos e meios de poder continuar a fazer chegar o Evangelho às vossas casas e a pessoas que de outra maneira não ouvirem o Evangelho. Então agradecemos a Deus, porque eu sou um firme crente nisto. O nosso Deus está no controle da história e Ele prepara as coisas para a sua glória. Então agradecer a Deus porque Ele nos disponibilizou estes meios. Então, a todos que nos têm assistido, obrigado por nos assistirem. Estamos aqui para vocês. Espero ver-vos a todos 2 a 8 dias e espero que Deus vos continue a abençoar. E mais uma vez deixo-vos o desafio: orem a este Deus Trino que vos quer escutar. Então, a todos, até domingo, se Deus quiser.